Vamos para o último bate-papo. A gente deu um tema legal. Kenji, põe aí na agulha aí para nós. Vamos lá. Como ser implacavelmente relevante em meio ao caos? Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu tive a oportunidade de ir com a Amanda, com o Anderson e com o Fê para SXSW em Austin. E aqui o que vocês vão ver são algumas dicas interessantes e eu já não vou me prolongar. Eu já vou trazer as informações para vocês de como ser implacavelmente relevante em meio ao caos. A minha primeira tela já quebra a surpresa e já traz um histórico daquilo que nós estávamos vivendo. Pouco antes da pandemia, nós passamos a ver e discutir como se manter no mundo corporativo, né? A gente ouvia coisas interessantes de Davos, quais são as competências mais relevantes e basicamente a gente pode chegar à conclusão que existiam competências que eram recorrentes para todo mundo. A gente falava, por exemplo, de hard skills e soft skills. As soft skills mais relevantes: colaboração, criatividade e inovação, comunicação e inteligência emocional. E aí chegam as hard skills falando o seguinte: ok, você também tem que desenvolver tudo isso, mas tem algumas questões super importantes: leitura de cenários, tomada de decisão, resolução de problemas, pensamento crítico. A mistura de hard skills com soft skills ajudava a gente a ter uma visão de como a gente poderia progredir no mundo corporativo. De repente chega a pandemia, a gente começa a ver novos estudos e começa a enxergar como progredir no mundo corporativo. As pessoas começam a discutir, ok, a gente vive um mundo de estabilidade, como a gente pode progredir, e nascem novas competências, dando lugar não só para as power skills, para soft skills e hard skills, mas também para as power skills. Um novo nome que surge, demonstrando que não só deveríamos ter tudo aquilo que nós deveríamos desenvolver de soft e hard, mas agora um novo leque de competências, falando ainda você tem que ser mais power. O que é ser mais power? Eu tenho que saber fazer gestão de crises, crisis management. Eu tenho que ter articulação política, porque dentro das companhias quase não se faz articulação política. Eu tenho que também ter inteligência social, que é muitas vezes colocar grupos em contato uns com os outros. Sagacidade. Sagacidade é uma competência que pouca gente conhece. Significa não só inovar, mas saber procurar a inovação. Então, às vezes, tem alguém no interior da Polônia, nos Estados Unidos, no Canadá, que criou um aplicativo incrível. Para que eu vou sair desenhando um aplicativo? Vou atrás de alguém que eu possa trazer esse aplicativo para cá. Sagacidade é saber procurar. E vulnerabilidade, né? Brené Brown, sempre Brené Brown, trazendo esses quesitos de vulnerabilidade que nos encantam tanto. Por outro lado, nós, depois de um SXSW, estamos num pré-Davos, a gente já começa a ver questões interessantes que nasce um novo leque de competências, né? Essas transições são cada vez mais rápidas. E a gente vai conversar daqui a pouco sobre como ser implacavelmente relevante. Nascem novas competências que direcionam como a gente pode ser implacavelmente relevante no mundo corporativo. Eu vou contar para vocês, mas antes de dizer o nome dessas competências, né, que são 5 competências, e qual é o leque de competências, eu vou contar um pouco do entorno, do contexto de mercado que a gente está vivendo. É interessante entender como essas competências surgem. Por isso, é legal trazer um pouco de ambiente que a gente enxerga dentro das organizações. Então vamos começar falando que a gente vive um mundo frágil, ansioso, não linear e inexplicável, o famoso mundo bunny. Amanhã nós teremos aqui na Arena da Escola do Caos, uma palestra com o criador do conceito mundo bunny, o James Cássio. Se escreve Jamais Cássio. No final da tarde ele estará conosco aqui ao vivo, ele vai falar conosco. O que diz respeito a este mundo bunny? Nós temos alguns indicadores curiosos e interessantes. Que a gente já ouviu aqui, inclusive a Ana nos trouxe, né, o The Great Resignation, The Great Reset. A gente está falando sobre um momento que aparece em Davos no ano passado, com 3 grandes percentuais críticos: 57%, 62% e 78%. 3 grandes percentuais que mostram que, de acordo com a pesquisa de Davos realizada com uma amostra gigantesca pelo planeta, 57% das pessoas não acreditam mais no modelo hierárquico. 62% acham que as empresas erraram em não se reinventar durante a pandemia. 78% entendem que seus líderes não são inspiradores. Dentro deste conceito, a gente percebe o surgimento de uma nova competência que vem recebendo o nome de protagonismo esclarecido, tanto para líderes quanto para liderados.
Uma segunda pesquisa nos ajuda a compreender um pouco mais o avanço dessa modificação, que não é talvez só The Great Reset, ou seja, fazer um reset nas nossas cabeças, mas também uma grande resignação. Ou seja, as pessoas estão saindo, e aí o Microsoft Work Index de 2021 traz outros 3 grandes indicadores que nos preocupam. 40%, 54% e 39%. 40% das pessoas, ou pelo menos da força global de trabalho, está pronta para medir demissão. Interessante, né? As pessoas não aguentam mais. 54% das pessoas se dizem cansadas ou em burnout. E ao mesmo tempo, 39% querem ser mais autênticos no trabalho. Isso faz surgir uma nova competência, uma nova postura, chamada de atenção crônica às oportunidades. Eu tenho que estar de olho em tudo. E quando a gente acha que já viu de tudo, as pessoas querendo ir embora das suas empresas, surge uma terceira tendência que o Anthony Klotz, na sua pesquisa, Anthony Klotz é o pesquisador-chefe do LinkedIn. Ele é contratado para fazer pesquisas em nome do LinkedIn. Ele fala que a gente não só vive o The Great Reset, The Great Resignation, vivemos sim o The Great Reshuffle, que em inglês significa grande embaralhamento. Está tudo sendo embaralhado, como se fosse um baralho, embaralha, corta, embaralha de novo. E ele traz outros 3 grandes indicadores. 54% das pessoas, ou pelo menos o mercado americano, já decidiu mudar de profissão. 42% acreditam serem mais úteis em outras áreas. E 28% decidiram abrir o seu próprio business, o que faz surgir uma característica muito forte, que vivemos menos monetização e muito mais significado. Essa lógica de transformação dos nossos ecossistemas de trabalho começam a nos fazer, nos empurrar para uma outra forma de enxergar a vida. E em paralelo a isso, a gente começa a enxergar que o mundo está discutindo determinados temas que passam a permear todas as nossas relações de trabalho. No SXSW, muitos desses temas apareceram. Em Davos, muitos desses temas vão aparecer em maio. Mas no Coliseum, na TD, boa parte das pessoas estão discutindo os temas que vocês vão ver agora. Em primeiro lugar, metaverso. Não se sabe direito o que é o metaverso. No SXSW, a pergunta que mais nós ouvíamos era: onde eu clico para entrar no metaverso? E não tinham-se resposta. Mas já se sabe que provavelmente o metaverso vai ser muito mais parecido com o filme Her, do Joaquin Phoenix, do que com o filme Player Number One. Por quê? 70% das pessoas têm uma condição biológica muito parecida, que não conseguem ficar mais do que 40 minutos com o óculos. Portanto, existe uma consideração que provavelmente o metaverso não vai ser da forma como a gente idealiza, que as pessoas vão simplesmente se projetar para uma outra realidade. NFTs. Estamos falando de Web3. Web3 muda radicalmente a forma como a gente navega na internet, porque ele traz um blockchain junto. E com isso, tudo que nós vamos fazer, memes, vídeos, artigos, tudo a gente vai ter um chassi que vai poder ser identificado. Ao mesmo tempo, estamos falando de criptomoedas, estamos falando de tokens, que é uma outra forma de monetizar as nossas relações. Estamos falando de Decentralized Finance, onde as pessoas vão poder ter as suas finanças descentralizadas. Estamos falando de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, realidade expandida. Estamos falando de Customer Experience. Nunca se falou tanto sobre Customer Experience, nunca se falou tanto sobre diversidade. Estamos em todos os lugares ouvindo sobre equidade, sobre inclusão. Muita coisa relacionada a como nós conseguimos ter computação quântica. Mais temas, a gente está falando de cibersegurança, de biologia sintética, de segurança psicológica, de DAOs. DAOs são Decentralized Associations Organizations. Se a gente quiser montar uma DAO aqui, a gente pode. É uma forma da gente se organizar. Estamos falando de geoengenharia, estamos falando de turismo espacial. Identidades virtuais. Ufa! Basicamente, vamos ter que falar sobre tudo isso. Basicamente, o mundo corporativo fala sobre todos esses temas. É muita coisa. A Accenture diz que nós vivemos uma fase de infoxicação. É muito conteúdo para pouco cérebro digerir tudo isso. Por isso a gente está falando de um movimento de sair do fast content para o slow content. Muito mais profundidade de conhecimento do que necessariamente diversidade. A Accenture tem uma teoria que nós recebemos em um dia o equivalente a 70%. Ou melhor, a Accenture tem uma teoria que diz que nós recebemos em um dia o equivalente ao que os nossos avós recebiam em 70 anos. Por isso que eles não se separavam, provavelmente. Né? Ficavam casados, né? A gente recebe um monte de informação e a gente fala, legal, vamos mudar de vida. Né? Muito bem, eu esqueci do Moonshot. Né? É muito legal, o Fê vai falar sobre Moonshot. Moonshot diz respeito a ideias, né, de lunáticos
mas que viram unicórnios. Isso é muito legal. Por que a gente está falando tudo isso? Porque algo que a gente vem percebendo ao longo da evolução da época é que os movimentos de troca de escala de poder vêm se transformando muito rapidamente. Só para se ter uma ideia, em 3.000 anos antes de Cristo, quem tinha sal tinha muito poder. Sal era algo difícil de extrair. Então, é daí que surge, inclusive, o fato da gente dar o sal para a pessoa, né? E tem que colocar na mesa. Porque antigamente você dava o sal, caía no chão, de quem é o sal? Perdeu o sal, né? Do comprador ou do vendedor. Então põe na mesa, a gente adquiria esse costume até hoje. 3.000 anos antes de Cristo era sal, mas no ano 0, em que Jesus nasce, prata passa a ser a grande moeda, né? A grande valor. No século XIV, 14 séculos depois, quem tinha ouro era poderoso. Quem tinha mais escravos era poderoso no século XVII. As terras no século XVIII. Perceba que já começa a ser mais recente a troca de poder, né? De 3.000 anos para o ano 0. 3.000 anos, aqui a gente está falando de alguns séculos. A gente está falando de petróleo no século XIX. Estamos falando do dólar no século XX, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Keynes, Bretton Woods, a mudança para o lastro do dólar, a mudança global da economia com o começo da Guerra Fria. Estamos falando de funcionários, século XX. Rockefeller, o homem mais poderoso dos Estados Unidos, talvez do planeta, porque tinha uma quantidade absurda de famílias abaixo dele. Hoje nós passamos a ter, num curto espaço de tempo, século XXI, 3 mudanças rápidas de esfera de poder. No começo do século XXI, um gerente de banco recebia luvas para ser contratado por uma outra empresa porque ele levava um caderno de clientes. Ele recebia luvas porque ele tinha contatos, ele tinha um troço chamado informação. Com o passar do tempo, não basta mais ter informação, é necessário ter conhecimento. Conhecimento, ou melhor, informação é saber que o tomate é um fruto, né? Conhecimento é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, como eu utilizo o conhecimento da forma mais adequada? E agora, Domenico Di Masi, autor do Ócio Criativo, um dos autores italianos mais relevantes, né, do planeta, obviamente, né? Diz que agora a nova esfera poder está concentrada nas mãos de pessoas que aprendem mais rápido. Ou seja, a gente percebe que a esfera de poder muda rapidamente. Qual é a próxima mudança da esfera de poder? Então, dentro desse ciclo, a gente começa a enxergar uma nova realidade do processo de aprendizagem. Uma nova realidade que faz a gente perceber que a força e o poder das mãos das pessoas muda rapidamente. Talvez uma das competências ou dos quesitos mais desvantajosos que um profissional pode, desleais até, que um profissional pode ter frente ao outro, é aprender mais rápido do que o outro. Mas nós também vivemos um mundo onde existe a popularização do conhecimento. Existem 7,5 bilhões de pessoas no planeta e 10 bilhões de celulares. Quando nós temos acesso a esse aparelho pequeno chamado celular e o planeta inteiro tem acesso, as pessoas começam a ter a lucidez da consciência da saúde. Por quê? Porque existem academias por todos os lugares, a gente entra no YouTube, vê que é possível se exercitar com pneu, não existem desculpas para entrar num restaurante e não ter um cardápio vegano, vegetariano. É muito mais fácil a gente perceber esse movimento, né? Há 10 anos atrás, nós não tínhamos cardápios veganos ou vegetarianos. Há uma lucidez também do conhecimento do saber. É muito simples fazer uma universidade, existem universidades por aí, existem sites incríveis, existe o Coursera, que nos permite ter acesso a muito conteúdo, mas existem outras também ferramentas que nos permitem desenvolver inglês, francês, italiano, espanhol, chinês, tudo que nós queiramos, de maneira gratuita muitas vezes. Há uma consciência do consumo, o minimalismo. Por que a gente precisa consumir tudo? Há uma consciência da atenção. A gente sabe que dar atenção para uma empresa, ou para um site, ou para um influencer, gera dinheiro. Ao mesmo tempo, existe a consciência política. Entramos no Twitter e vemos as pessoas discutindo. Antigamente só existia consciência política na hora do voto. Hoje também vivemos uma consciência política dos dados, consciência dos dados. A gente fala mais alto que quer ir para a Turquia, o nosso celular começa a me mandar pop-up no Instagram falando viagem para a Turquia. Viagem é uma coisa maligna, né? Uma coisa nefistofélica, inclusive, né? Como é que o celular consegue escutar tudo isso e gerar uma proposta de uma oferta de venda? Uma consciência ambiental, Greenpeace, cada vez mais movimentos de preservação ambiental. Nos jornais da vida, a gente vê cada hora que derrubaram uma árvore, todo mundo fica sabendo. Ao mesmo tempo, uma consciência social, os grandes movimentos, o feminismo, a preservação dos movimentos sociais, a fuga de pessoas, a guerra, a gente acompanha em real time. Há uma consciência econômica, todos nós podemos investir na Bolsa de Valores, se quisermos, compramos inclusive uma carteira de criptomoedas. Há uma consciência tecnológica, é muito simples ter acesso à tecnologia até chegar à consciência disruptiva. Sabemos que as pessoas estão navegando
e viajando, inclusive, para outros planetas, né? A gente sabe que o Elon Musk é precursor disso, mas já existe o Jeff Bezos, outras empresas que nos ajudam a enxergar que é possível que a exploração espacial possa ser explorada de uma forma retumbante, inclusive, né? De maneira do turismo, né? De colônias. Já existe muita discussão sobre isso. Dentro dessa lógica, meus amigos, a gente começa a enxergar, é claro que essa apresentação ela tem mais de 50 slides, mas em 4 slides, né, para a gente terminar, eu pulo e volto para vocês para relembrar que nós estávamos falando de pelo menos aquelas competências que são hard skills, soft skills e power skills. E depois a gente acaba enxergando que quando a gente vê um esgotamento das pessoas com burnout, ou pelo menos sendo cobradas pelo aspecto da alta performance, e muitas vezes a gente tendo alta performance entra numa síndrome de burnout, ou de um absenteísmo, ou de um estresse excessivo, nós acabamos sendo convidados a enxergar que o mundo sobe a régua mais uma vez. E aí passamos a conhecer novas competências. A primeira delas, para nos ajudar, né, a progredir, ser implacavelmente relevante no mundo corporativo, são 5 delas, e eu vou passar a discorrer nos próximos 4 minutos que nós temos. Uma delas é conhecida como visão de Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa espírito do tempo. Se eu sou um profissional que consigo fazer leitura do próximo Zeitgeist, eu sou relevante. Se eu consigo, inclusive, fazer uma boa visão ou uma boa leitura do Zeitgeist atual, eu sou relevante. Como é que eu traduzo o interesse do consumidor? Como eu traduzo as questões das necessidades dos meus chefes, dos meus pares, dos meus acionistas? Como eu consigo fazer a leitura de qual é o futuro do consumo? Qual é o futuro do trabalho? Qual é a próxima profissão? A visão de Zeitgeist passa a ser absolutamente necessária para ser implacavelmente relevante no mundo corporativo. A segunda competência recebe o nome de rapidez na aprendizagem. Já falamos sobre isso. Quanto mais rápido no processo de aprendizagem eu for, mais diferenciado eu serei. Por quê? Porque se Darwin estivesse vivo, ele diria que nós vivemos um darwinismo corporativo. O profissional que consegue se adaptar mais rapidamente a uma realidade provavelmente vai ser aquele que vai sobreviver a essa disputa que nós temos. A terceira competência é o próprio darwinismo corporativo, que é a capacidade de adaptação dentro de uma lógica que faz as pessoas perceberem que quanto mais eu consigo me adaptar a uma realidade de mudanças de meta, mudanças de gestores, fusões, aquisições e demonstrar que eu não só visto a camisa, mas tenho uma capacidade de resiliência e gestão da mudança absolutamente fundamentais, passam a ser um diferencial competitivo. Todos nós temos 3 cérebros, o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Todas as vezes que eu sou resistente à mudança, eu permito que o reptiliano fale mais alto. Nós estamos falando de darwinismo corporativo. São pessoas que conseguem utilizar o lado cartesiano, matemático, racional, para conseguirem fazer leituras de cenário e adaptação, principalmente na gestão política. Navegar com chefes, chefes do chefe, fazer com que a minha imagem, a minha reputação, a minha identidade cheguem nas pessoas mais relevantes. Quarta competência diz respeito à repercepção. E eu convido vocês a seguirem uma futuróloga chamada Amy Webb, que trouxe o conceito de repercepção neste SXSW. Ela fala sobre repercepção de uma maneira simples, que é tomar decisões acertadas. Cada vez mais, repercepção. Amy Webb, AMYWEB. Ela tem um site chamado The Future Today Institute. Ela tem um relatório com mais de 600 páginas. Aliás, existem 3 relatórios que a gente precisa saber. O primeiro deles é da Amy Webb, que é do The Future Today Institute. Ela todos os anos solta todas as mudanças que nós vamos ter, não só tecnológicas, mas também de todas as relações sociais, profissionais. Além da Amy Webb, existe também um relatório da Accenture chamado Fjord Trends. Fjord, F-J-O-R-D, Fjord Trends, que fala todas as mudanças sociais e corporativas que a gente vai sentir. E terceiro, de um indiano que ficou sendo nosso amigo do caos, chamado Rohit Bhargava. Ele tem uma empresa chamada Empresa Não Óbvia, Não Obvious Company. Ele é especialista em mapear as tendências não óbvias. Ele tem um livro chamado 10 Megatrends. Isso é muito curioso. A Amy Webb diz que repercepção é conseguir desenvolver a capacidade incrível de tomar boas decisões. Cada vez mais nós vamos ser condicionados a tomar decisões adequadas. E por último, a última competência, a gestão do caos. E não é porque nós somos a escola do caos que nós queremos isso, mas sim
nós enxergamos isso sendo dito no SXSW, no Coliseo, em Davos, como conseguimos navegar num ambiente absolutamente improvável, imprevisível. Se antes tínhamos que tomar decisão com 70% das variáveis, hoje precisamos somente de 40% para tomar decisões. O conjunto de todas essas novas competências, meus amigos, vem recebendo o nome de Meta Skills. Ou seja, Meta Skills passa a ser a nova régua para a gente avaliar como a gente progride, como se desenvolve e, além de tudo, como equilibra tudo isso no sentido de ser feliz. Ouvimos palestras maravilhosas, inspiradoras sobre felicidade. Temos que levantar, é interessante, né? Principalmente quando a gente olha os aspectos de liderança, a gente enxerga que o líder servidor vem lá da década de 90, né? Lembra do livro do James Hunter? O líder servidor. E aí depois a gente começa a enxergar que existem outros livros que são especialistas nisso, né? Então, de volta ao líder servidor. E até o Simon Sinek agora falando assim, olha, não é só o líder que é servidor, o líder se serve por último ainda por cima, né? Ou seja, a régua sobe mais ainda. Quando a gente fala de meta skills, meus amigos, a gente está falando sobre um grande equilíbrio de fazer tudo o que fazemos e ainda guardar e dedicar tempo para a nossa saúde, para o nosso sono, para a nossa alimentação, para os nossos amores e para ser feliz. Afinal, o que seria tudo isso se nós não quiséssemos sermos felizes, estarmos juntos com as pessoas que a gente admira, ama, aprender, diversificar todo o tipo de informação que nós temos. Afinal, a nossa passagem por esse planeta é curtíssima. Que a gente possa deixar uma imagem de prazer, de luz, de alinhamento e para que a gente possa sempre progredir com a certeza que nós deixamos uma lembrança fantástica nas pessoas. Foi os meus 20 minutos, queria chamar aqui meu sócio Anderson, Felipe e Amanda. Foi um dia intenso de muito trazendo o casaquinho azul, obrigado. né, gente? Somos pra sair todos. Bem na foto. Obrigado. A mesma paleta de cor é importante, né? Não, no caso é a mesma cor. É a mesma mesma cor. Não tem nada diferente aqui, né? Só o sapatinho que é diferente. Muito bem. Parabéns, Alberto Obrigado. Reutemann. Parabéns. Eu quero dar também os parabéns aqui pro Thiago, porque, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o Alberto fala muito rápido. E o Thiago, ele tem formação em informática, até para ter mais facilidade para falar todos esses termos técnicos que o Alberto traz na palestra dele. Ele também tem voz de locutor. Tá cansado, Thiago? Eu estaria. O dia foi longo, mas foi muito bom. E como é que foi fazer a tradução aqui pro Alberto, que você sempre faz ele nos vídeos, né? Hoje fez ao vivo. Foi legal, foi bacana. É um assunto que eu tenho tenho bastante intimidade, então foi tranquilo. Você é muito bem-vindo, você e Rosana, a Companhia das Libras aqui conosco Palmas. o dia todo. Parabéns, Rosana, parabéns, Thiago, muito obrigada, que é Diversidade na Veia, esse que é o único estande do Conar que tem Libras. Para você que está em casa no YouTube, muito obrigada por passar o dia aqui conosco. Foi, meninos? Foi. Passou? Primeirinho, mas tem muito ainda, hein? Tem mais 2, hein? Foi um terço, né? É isso. Foi um terço. Queria parabenizar a todo mundo que fez esse negócio acontecer. É hora da gente falar um pouco também do nosso time que viabilizou toda essa operação. Uma galera craque. Vamos aproveitar, né? Vamos chamar o time aqui pra gente agradecer É hora também? de passar vergonha. Vamos lá, time Escola do Caos e Armazém, por favor. Venham receber os aplausos pra cá também. Venha, Pedro Veríssimo. Venham. Vem Lu, vem todo Venham. mundo. Vem, Chay, Lari. Enquanto a turma vai chegando, olha só, gente, a agenda de amanhã está intensa, hein? Amanhã, nossa agenda aqui na Arena, começando às 10 da manhã, fechando o dia às 8h15 da noite, então te prepara. Venha, amanhã abertura de Eduardo Zugaib, mas está cheio de amigo por aqui. Tem o Kiko, o Generson, o Fernando Rolim, tem o João Gordo, né? Tem a Carol Rezende, Monja Coen, né? Tem o Reimes Cássio, tem as entendidas no final do dia. Amanhã o dia será intenso, hein, Alberto? Ah, tem Anderson Bars também amanhã, parece, Tem né? Anderson Por Bars. acaso também tem. Amanhã é um dia que vai faltar cadeira, hein? Então cheguem Amanhã vai. cedo, muita coisa legal. Queria pedir uma salva de Uma palmas. salva pra de essa palmas pro equipe time. fantástica. Obrigado, gente.
Obrigado, e a gente meus amigos. fazendo isso daqui acontecer, hein? É só uma parte da equipe Armazém Escola do Caos. Vem Dai, vem Lid. Vem pra cá também. É só uma parte porque alguém tá lá fazendo a lojinha acontecer ainda, né? Obrigado, meus amigos, minhas amigas. Nada disso seria possível se não fosse por cada um de vocês. O esforço, o sacrifício pessoal, a vontade de fazer acontecer. Lu, Thay, obrigado. Lu, Thay, todo mundo aqui. Obrigado mais uma vez. Nossas equipes da técnica. Obrigado, meus queridos amigos. Foi um dia intenso. Obrigado a todos vocês. Que a gente tenha uma boa noite. Voltem com Deus, com calma, né? Digam pro Uber dirigir devagar, ou se vocês forem dirigir, tranquilamente. Amanhã a gente quer ver todos vocês aqui de novo. Obrigado pro nosso casting drag também. Tava aqui Vera Ronzella, Delores Drag, Mercedes Obrigado, Vulcão, Bicha Fina e Lacana Botafogo. E amanhã tem mais. É isso aí. Gente, obrigado por hoje. Gente. Obrigado. Valeu! Até amanhã.